Iniciando gravação. Iris, vamos lá. Hoje, né, em pleno sábado, né, véspera de feriado de segunda e terça, não sei se você tem feriadinho segunda e terça, tem? Não sei, não, minha patroa não Não conversou decidiu. comigo sobre. Não conversou comigo sobre. Ainda não, ainda é um mistério. Entendi. Hum, Não, eu vou dizer que, tipo, eu sei que tem colégios ainda, né? O meu, ele ficou aberto direto, né? Mas pra ainda fechar calendário escolar, ainda tem muita escola que ainda tá continuando, sabia? Nesse feriado. Imagino. Nossa, Eu doideira. tava ouvindo ontem eu tava voltando do trabalho, aí eu vi o pessoal aqui de uma escola técnica próxima do Uhum. meu. Acho que é aquela. Ah, é uma evangélica que tem aqui na cidade de Dutra. Aham. Esqueci o nome dela. O Frei, é o Frei. Uhum. E os alunos estavam reclamando, né, que eles iam ter aula segunda. É, então, tem que fechar calendário escolar, então tem muita escola ainda que tá ali, tipo, vou fazer ou não vou fazer. Hoje eu vou falar com você, então, né, um pouquinho sobre noções de texto, tá bom? Porque existe assim, né, convenhamos, dentro, não somente na parte de gramática, né, mas assim, quando você coloca, né, algumas questões dentro do vestibular e exames, há um questionamento básico, que é o que é um texto, né? Até que ponto podemos considerar alguns elementos como um texto, né? Pergunta bem simples: o que você entende de texto? O que você Ah, eu acho entende que dessa palavra? te- eu acho que texto, assim, são linhas, são Uhum, ideias que você ideias, coloca em linhas. correto, beleza. Hoje eu queria chegar aqui, né, que um pouco mais atual, né, digamos, né, podemos ter uma outra noção também com o texto. Por quê, né? Eu acredito que as pessoas, né, ainda acreditam assim, né, é uma parte, né, que você vai fazer uma leitura, né, ou você vai ter que interpretar alguma questão, né, ou segundo o que está ali, né, que segundo o texto X as alternativas estão certas ou erradas, né? Então é sempre isso que aparece nos exames. Eu queria te falar que na realidade, né, quando você vê esse tipo de elemento também em alguns exames, a ideia é tudo aquilo que você consegue interpretar, ok? Texto, na realidade, é um elemento comunicativo. Eu falei isso, eu acho que na aula anterior, né, de gramática, falando sobre as regras, né? E texto é uma Uhum. forma comunicativa, igual à gramática, né, que ela serve à comunicação. O texto, então, ele é comunicação e ele é uma forma que você pode apresentar essa comunicação. E sim, vamos ver aí, né, alguns deles, né, que podem ser vídeos, né? Nós vamos ter aí um pouquinho, sabe, de textos que estão em formas de memes hoje em dia, né, que é muito Uhum. recorrente, que você não está lá literalmente lendo, né, mas você consegue detectar as interpretações possíveis de significado, né? E sim, é um conjunto de palavras algumas vezes. Ele pode ser escrito ou falado, que todo mundo costuma dizer. Costuma dizer também que conta uma história, né? Essa linearidade que você apontou. E às vezes ele pode ser formal ou informal, certo? Isso é o que a gente costuma ouvir. E está dentro de uma língua. Aí é que bate, elemento cultural. E é ali que, para a gente entender um texto, precisamos entender essa parte cultural do que ele quer te transmitir, certo? Vamos lá então. O que você acha desse fragmento que eu vou deixar aqui, ó? Você consideraria esse elemento como um texto? Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Ponto. Não pise na grama. Ponto. A felicidade é o caminho. Ponto. Quando lhe jurei meu amor, lhe traí a mim mesmo. Ponto. Bisteca. Ponto. Viver significa lutar. Ponto. Alegria evita mil males e prolonga a vida. Ponto. Deixe a esquerda livre. Ponto. Você acha que isso é um texto? Sim. É um texto? Ótimo. Quero que você me explique, argumente. Ah, porque eu consigo entender, Aham, ele tá na minha língua, ok. eu consigo entender tudo o que foi dito Aham. e consigo entender o que a pessoa quis de se expressar, a forma como ela quis expressar, eu compreendi. Então é um texto? Interessante. Mas aí eu vou te falar. Se você leva o conjunto inteiro desse texto, você pega tudo isso de uma vez. Poderia Hum, te fazer um sentido logo de uma vez? Tudo isso junto. não, não, não. Ah, vamos lá então. O texto, então, ele não depende somente, né, do que está escrito em cada linha, né? Mas às vezes do conjunto deles mesmos. Beleza?
É o conjunto, Sim. às vezes, vai te ajudar. Então, resposta, o que eu costumo ouvir dos alunos, né? Ah, professor, ele tem frases, então ele pode ser um texto. Certo. Mas aí, o que eu te coloquei aqui agora? Será que tudo isso junto vai te fazer o sentido de um texto? Aí é outra história, né? Será que esse sentido manteve-se no meio dessa história? Porque, tipo, na real, Bisteca, eu queria entender como que isso vai se encaixar com eu jurei o meu amor a mim mesmo, né? E traí a mim mesmo, né? Eu acho que a pessoa deve ter algum amor eterno pela bisteca, é isso, né? E que ele Não luta julgo ela, é muito bom. e ele pode viver muito para significar. Ele viver significa lutar pela bisteca. É isso que ele quer dizer, entendeu? Não sei. Então, base. Deu pra sacar? Pode ser um conjunto Sim, de perfeito. frases. E às vezes o conjunto dessas frases pode trazer um sentido. Às vezes não traz. Já passou por isso também em redação? Algum momento também? Você escreve um texto e aí você começa a devagar um pouco ali pra. Tipo, você tá lá divagando pra um lado, divagando pro outro, aí depois você Nossa, vem e demais, fala assim: demais. onde eu fui parar com essa história? Então, estamos nessa. E basicamente, né, o que existe, né, de interpretações de texto, né, ela é essa unidade linguística, né? Unidade linguística, unidade de comunicação. É isso que ele quer dizer, que a língua se comunica, em que as palavras e frases estão ordenadas e conectadas, ok? Porque sem isso você não chega na palavra chamada sentido, certo? Mano, deixe esquerda livre. O que você acha que pode significar essa frase? Tipo, um lugar onde pode estar escrito Nossa, isso. é assim, quando eu tô no metrô, eu ouço Metrô. bastante essa frase. Eu acho É. muito bonita. Mas eu também ouvi uma vez um canal no YouTube Aham. de feministas radicalistas que o Aham. nome do canal era Deixa Esquerda Esquerda Livre. Gente, livre. eu achei genial. Eu achei genial. Isso Me mesmo. deixa. E aí tá correto, tipo, o que a gente está fazendo, né? Estamos estabelecendo essa unidade de sentido, né? E como eu Uhum, falei anteriormente, né? Depende muito do contexto na aula anterior de gramática. Tudo depende de contexto, né? Depende do lugar que você está usando, você pode criar uma outra unidade de sentido, porque aí você conecta e ordena tudo isso na sua cabeça, certo? Então, sim, textos são pequenas unidades, são grandes unidades, são elementos de sentido, né? E vamos lá. Já ouviu falar da palavra chamada coesão e, do outro lado, coerência? Eu acho, já. né? Vamos num passo aqui que eu gostaria de simplificar essa história de uma, assim, ó, rápida, simplificando rapidamente. Coesão e coerência. Você acha que esse texto que está aqui, que nós lemos, não basta conquistar a sabedoria, tal, é preciso usá-la? Ela tem coesão? Você Se acha tem que esse coesão, isso? Será que esse texto ele tem coerência? deixa eu ver, vamos lá. Não basta conquistar a sabedoria. É preciso usá-la. Não sei, Sabe? Vamos não lá sei. devagar. E se eu te contar que a gente acabou de ver isso de coesão e coerência um pouquinho atrás? Vamos ver aqui, ó. Frases. Você consegue ler essa frase, a primeira frase? Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Aham. Faz sentido? Ah, eu acho que sim. Faz sentido. É um conselho, não é? Uma frase de Uhum. conselho. E aí eu vou te perguntar agora. Essa frase agora, junto com esse tudo que a gente falou ali, até mesmo englobando bisteca, faria sentido? Não. Aí que tá. Não tem coerência. Hã? Uhum. Vamos lá? Coesão. Quero chegar aqui, ó. São as pequenas unidades do texto. Ou seja, né? São as preocupações desde a organização sintática, de como que ela está correta, se o sentido da frase dessa pequena unidade que nós lemos anteriormente faz sentido, ok? Ou Uhum. seja, não tem erros gramaticais, não haverá erros de concordância, né? Sabe aquele lá, né, o clássico que todo professor de português fala, nós vai, né? Isso Uhum. não seria aceito. Então, são essas pequenas mudanças dentro do texto, né? Pequenas unidades. Então, ó, a coesão, ela é isso. São essas formas de nós lermos as palavras, né? E ver se essa pequena unidade que nós vimos aqui, que é o, no caso, né? Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la.
se tudo isso daqui está escrito corretamente e que te transmite algum sentido. Agora, a coerência. Coerência é uma outra parte. Ela precisa transmitir um sentido, né? Só que é da unidade inteira. A união de tudo isso é a união de todas as frases e os parágrafos. Deu para entender isso? Uhum. Sim. Sim. Frase e parágrafo, né? Frase, as unidades que são até o ponto, né? E os parágrafos são a divisão, né? Das unidades de argumentação, né? Introdução, os assuntos, né? E quando você junta tudo isso, né? De uma única forma, tem que trazer um sentido, que é a coerência. Vamos lá então. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Só essa frase faz sentido. Ela apresenta uma coesão. Por quê? Nela você consegue detectar todo o sentido que ele quer te trazer. A escrita está correta, né? E você sabe o que ela quer te transmitir. Agora, se eu coloco isso dentro de tudo aquilo junto, que depois vem não pise na grama e a felicidade é o caminho, pronto. O que você quer dizer, tipo, com essa sabedoria que você precisa usar, que é para você não pisar na grama e que, tipo, na realidade a felicidade é somente um caminho e que quando eu juro meu amor eu traio a mim mesmo? Calma lá, a gente começou falando do quê? Sabedoria, falou de felicidade, falamos de grama, depois cai pra bisteca e depois retorna pro amor? Como assim? Consegue entender isso? Consigo. É muito assunto de uma vez, né? Então, agora sim, dentro de um texto gigante, né? Ou seja, dentro de uma unidade maior, né? Ele não tem sentido. Ou seja, às vezes falta um pouco de coesão. É a união desses sentidos. Por que eu estou falando de sabedoria e depois eu falo de grama? E por que eu estou falando de caminho e de felicidade e depois de amor? Depois de bisteca. E depois bisteca. Não faz sentido, você entendeu? Tipo, você fica meio tipo, aham. As crônicas do Brizola estão batendo alto, né? Aquela clássica lá que quando eu faço na prova dos meus alunos, né? Eu escrevo assim: alunos, as duas frases são diferentes, justifique. Aí eles respondem: sim. Eu falo: ok. O que você quer dizer com isso? Você entendeu? Sim. Falta um pouco de coerência nas respostas, porque eu pergunto uma coisa e você me responde outra. Você entende? Então tipo, você fica, ok, o que tá vendo? Mas tudo bem. Não tem coerência, né? Ela e as unidades, né, quando você coloca tudo junto, ela perde esse sentido. Então a coesão, tá? Eu vou designar como unidades do microtexto. Micro, menor, tudo bem? Ou seja, toda essa partezinha, né, da organização da frase, das palavras, né, as partes menores do que você escreve. Tem muito aluno que acontece isso. A unidade menor, né, ou seja, a escrita dele é extremamente adequada, ele escreve com as palavras corretas, fazendo pontos e vírgulas corretos, né? Mas o que acontece? É que depois quando ele troca de parágrafo, que começamos a ver o macro texto, ou seja, tudo o que ele quer dizer, ele começa a divagar por outros assuntos qualquer e não chega no que a gente pergunta. Tudo bem? Sim. E aí, no caso, você acaba errando, né, a coerência, né? Ou seja, qual que é o seu real sentido para isso? Tudo bem? Tudo, professor. Coesão, coerência, matou? Deu para entender agora? Deu sim. Texto, sentido, comunicação? E esse daqui? O que você acha? Agora, esse daqui é legal. Essa placa eu peguei porque não existe no Brasil, né? Nossa, gente, que engraçada. Deixa eu ver. É um bisão? Isso, opa, gostei da especificação. Você gosta de biologia? É? Não, Eu ia chutar não. búfalo, mas bisão foi ótimo. Continua. Continua. E é sei lá, uma carro, um trator? Isso, parece um trator, né? Isso. Uhum, E parece que tá arrebentado, né? Perdeu roda, sim. né? E aí eu vou te perguntar, isso daí também é um texto? O que você acha? Ah, você tá querendo me passar algo. Então, Isso, eu acredito que sim. isso. O que ele pode estar querendo te passar então? Talvez aí no caso. Pra mim nada, né? Pra mim é um Nada. negócio engraçado, É é. engraçado? Mas
Talvez para pessoa que viva por aí, para tomar Aham. cuidado, sei lá. Isso, pode ser, isso, porque tá numa placa, não é? Você já interpretou, Uhum. tá certo, isso mesmo, tá numa placa. Aparentemente, nessa placa, ela deve querer me avisar de algo, né? Então, o bisão tá ali. O que que acontece ali com o caminhão? Vamos lá. O que aconteceu ali com o trator, seja lá o que for ali? O que que parece que aconteceu? Ah, parece que o bisão quebrou. Ah, pode ser. Isso, Não. isso mesmo. Já viu mais ou menos aquelas placas, né, que existem no meio da avenida ou no meio de alguma. Eu acho que na Imigrantes, as coisas assim, né, que são avenidas maiores, né? Elas têm Uhum. algumas assim que são de viadinhos, né? Sim, sim. Aquilo lá é do que? Você já viu? Do que significa aquilo? E para tomar cuidado com Com para não atropelar os bichinhos? isso, são animais selvagens, né? Talvez Aham. eles estejam no meio da avenida, né? Então temos que ficar atentos, né? Aqui é basicamente isso. Só que aqui, ao invés do carro ser o predador, né? É o búfalo que é o bisão que é o predador do carro, você entendeu? Mais ou Aham. menos isso. Ok. E sim, cara, conseguimos detectar um sentido nisso? Sim. Você olhou, interpretou, você viu que tem um animal, tem aparentemente um veículo, tem uma placa, né, amarelinha, igualzinha. Então, provavelmente deve significar o quê? Animais raivosos, né? Ou no caso, um búfalo raivoso, tudo bem? Pode Uhum. ser algo desse tipo. Nos Estados Unidos, assim, né, em outros elementos de tipo mais adentro, né, de florestas, né, que eles têm, tem muitas dessas placas assim, porque tipo na realidade, né, o prejuízo não é o carro atropelar o animal, né, mas às vezes é o próprio animal que atropela o carro, porque ele está Uhum. invadindo o território e o animal ele vai para cima, você entendeu? É O basicamente jogo isso. virou. O jogo vira, claro. Imagina se aquele alce gigante, tá ligado? Ele chega a 2,5 metros de altura, só de perna. Imagina aquilo. Meu Deus do céu. Mesmo as imagens, então, podem ser elementos que se comunicam conosco? O que você acha? Sim. Sim. Então, por esse meio, podemos interpretá-la, não é? Uhum. E assim, consideramos ela literalmente um texto. Mas ele não é escrito com palavras, né? Ou letras. Ele pode estar escrito, né, por outro elemento, né, de comunicação. Signos é uma forma, né? Sinais e desenhos. Então, tudo isso pode sim ser considerado um texto. Tudo bem? E imagens e vídeos, professor, são Pode sim. considerados? Sim. Você sabe o que acontece, né? Uma grande diferença que existe é o seguinte, né? Dentro da nossa ideia, né, de vou voltar ali, gramática. Gramaticalmente falando, né, a gramática ela está sempre atrelada à ideia de letra, né? Uhum. Mas se eu for pensar na questão comunicação, que foi isso daqui que eu falei aqui, né, unidade linguística, né? E quando a gente fala de linguística, ela vai desde fala, som, escrita, né? Vai até a imagens, né? A linguística. Eu posso sim designar como elemento de texto, ok? Uhum. É basicamente essa diferença. É que gramática ela é estritamente para a letra, certo? Já a linguística que é uma outra forma de comunicação também, né? Que engloba tudo isso: texto, imagem, fala, escrita, perfil, sabe assim? Símbolos, tudo. Isso Sim. Tipo a tudo matemática, né? é tipo isso. A linguística ela é tudo comunicação, tudo bem? Linguística, Aham. a questão é comunicar. Tá? Vamos lá, rapidinho aqui. Então quer dizer o seguinte, né, que quando a gente está fazendo uma redação, né, às vezes é preciso ler gráficos, ler propagandas, ler dados. E isso daí, você acha que são elementos textuais, então, que a gente precisa aprender, Sim. né? Já fez alguma redação modelo Enem, essas coisas assim, de tipo Já eu textos fiz mais. uma em 2018 e uma em 2019. Esse ano Uhum, eu até tentei, assim, de acordo com a minha realidade, né, as correto, oportunidades que me aparecem. Sabe a correto. Unicel? Sim, sim, sim. Então, eu fiz a mais recente que eu fiz foi agora em junho, Uhum. e foi muito legal porque eu não estava estudando nada, né, assim, eu passei 2020 sem estudar nada, aí Sim, sim, 2021 aí eu falei: "Vou fazer essa prova, só para saber correto. como é", aí tinha a redação.
Aí Ah, eu fiz essa ela. daí da Unicel, eu tenho até uma amiga minha que tá fazendo. É bem legal mesmo. Sério? Aham, eu tenho uma amiga minha que Sim. tá fazendo. Eles são microcursos, né, que tem ali, né? Uhum. Isso, Acho muito legal, é muito bem legal. E legal. assim, para quem tem, quem não, assim, é uma oportunidade, né? Uma Uhum, oportunidade que tá aí para ser acessada. correto. E aí que eu queria te falar disso, né? Sempre dentro dessas provas, né? Você vai ter ali sempre algum gráfico, alguma imagem. Sabe aquela tirinha? Eu não sei se você pegou essa. Eu vim dessa geração do Calvin e da Mafalda, de sempre de Hum. língua portuguesa, assim, entendeu? Sim, sim. Então, para você conseguir ver se aquilo é mesmo um texto, né? Você faz a leitura tanto do que ela fala, tanto das feições que são desenhadas, né, nas personagens. Então, Uhum. por ser uma tirinha em quadrinho, ele sim tem partes gráficas, né, ou seja, desenhos, e também tem outra parte que é escrita. Então eu tenho que juntar esses dois elementos para depois chegar à minha conclusão, certo? Sim. E aí no caso são textos. Ah, esse daqui eu tirei, né, porque eu era a época de 2020 quando eu fiz esses slides, né? O que é isso daqui? O que, que parece para nós? Você acha que é um texto isso daqui? Sim. Por que você acha que é um texto? Ah, porque está me dando informações, né? Informações quais? É. Ah, tá. Aqui tá falando caos pelo mundo. Aí nós Isso. temos é, é, Cores. cores e da Isso. mais clara para mais escura. Nós Ótimo. temos é, a Agora, quantidade, né? Por exemplo. ótimo. É. Ele está aumentando, diminui, né? Dependendo Uhum, do ordem que você vê, uhum. correto. E E você aí, sabe não, que esse pode falar. daqui, né? Eu tirei ali, né, do mapa do Estadão, né? Aqui embaixo. Você sabia que existe isso daqui aqui embaixo? Nos textos? Sim, sim, Ah, sim. tá sempre uma olhadinha ali. Só para dar um contexto, tá? Porque aqui eu vi agora que não está escrito. Esse daqui foi o mapa do mapa mundi do Covid, né? De 2020, certo? Na data de 1º de maio. Então, o que ele está te passando? O que é essa informação para nós? É a. É o mapa da Covid. É, Aham. O que só ele quer mostrar com esse a símbolo? quantidade de infectados. Isso. E o que a gente consegue interpretar com isso? Como que a gente pode ler essa imagem? Ah, bom, eu leio, eu vejo aqui Uhum. que, deixa eu ver, que até maio, então até dia 1º de maio de Correto. 2020, o país em que a gente vive Ok. estava com cerca de 50 mil Isso. a 100 mil mortes. Ótimo. E só o Brasil que você pode tirar conclusões? Não, eu posso tirar conclusões do mundo inteiro, né? Por exemplo, Ótimo. Estados Unidos. Isso. Então eu queria. Vamos lá então. Você está analisando por enquanto o Brasil, né? Vamos Uhum, olhar aqui então, tipo, países do norte, né? Os uhum. países aqui do norte. O que a gente pode imaginar aqui do norte? Olhando todos do norte, Uhum. comparados com os de baixo, o que parece? Ah, que eles estão mais infectados, né? Ótimo, isso aí. Então, olha só, eu então com uma imagem, eu posso então fazer essas unidades de comparação com uma parte aqui com outra parte cá? A gente pode, tudo bem? Uhum. Depende da forma que você quer ler o gráfico, né? Isso aqui na realidade pode ser considerado um gráfico? Sim, ok? Por causa da gradação, né, que temos aqui, as marcações, né, do layout e a forma como ele está denominando aqui, né, os números de casos, né, pelo mundo. Tudo bem? Uhum. Vamos lá então. O bacana disso daqui, né, é que ele te dá uma visão global. Então você pode escolher só ver o Brasil? Pode. Você pode escolher tipo fazer um paralelo gigante aqui, ó, olha só. Mundo de cima, como é que tá? É. E o mundo de baixo, né? É como o pessoal de cima enxerga a gente, né? O É, povo de baixo. isso. Você pode fazer esse tipo de pensamento? Pode, né? Você pode fazer aquele pensamento menos problema, vai. Ok. De cima a baixo é uma coisa.
Ainda bem que você tá aqui, porque aí eu posso conversar com você. E se eu fosse fazer esquerda-direita? Hum. Ah, não parece muito diferente. É, isso aí. Não é verdade? Tipo, você pode ver aqui, né? Eu acho ainda que tem uma pequena diferença, sabe por quê? Né? Aqui embaixo, né, a gente ainda tá mais colorido do que a África aqui de baixo, você entendeu? Aham. Mas eu acho bem bizarro, né, também se fôssemos fazer também essa comparação aqui, ó. Veio da onde a Covid, você lembra? Aham, veio da Da China. China, né? China barra Europa, segundo os primeiros aqui que deram problema, não foi? Aqui, ó, toda essa Aham. parte aqui de cima. E compara agora com tudo isso aqui que tá aqui atrás, ó, e com essa parte que tá aqui embaixo, Nossa, verdade. Nossa. né? Então teve uma grande diferença, né? Tipo, Europa pra cá com China, né? Que tá aqui com a União Soviética aqui, né? União Soviética e Uhum. a E Rússia, parar pra pensar que né? a doença aqui chegou em fevereiro, né? Isso, Pra maio, bastante coisa isso. mesmo. Sendo que a China, que eu acho que foi pra cá, né? Eu sou horrível em geografia, galera. Desculpa aí, tá? Quem for continuar vendo minha aula depois, tá? Eu sou horrível em geografia. A China que também tá pra cá, certo? A gente vai ver aqui que, opa, super diferente aqui, né? Os níveis de cores, né? Temos muitas diferenças. E, tipo, sendo que é uma doença que veio lá da Europa, olha só como é que chegou pra cá, né? Uhum. Então, são formas de a gente interpretar isso daí. Dá um desconto internet, me deixa, certo? Não sou bom em geografia. E eu também sou professor de português, não sou bom em matemática. Aqui, vamos lá. Então quer dizer que tudo isso vai depender de como que nós lemos isso e vai depender também de uma questão. E o contexto, né? O contexto, ele é essa forma que vai trazer toda aquela unidade de sentido que estava lá na minha primeira aula, né, falando sobre a comunicação, mensagem, emissor, receptor, né? E o contexto vai te ajudar a trazer sentido. Eu gosto dessa tirinha aqui porque, né, ela é bem polêmica na minha vida. Na minha vida não, acho que na vida de muita gente, talvez. Iris, você tá aí? Olha Tô só, sim. bata depois de entrar. O que você acha disso, dessa frase? Bata depois de entrar. Bata depois de entrar. Bom, é confusa. Confusa? Por que é confusa? Ah, porque normalmente a gente bate antes, né? Isso, antes de entrar na porta, né? Uhum. Aham, ok. Aparentemente uma porta, né? Tem coisinha aqui, Uhum. né? E a gente fala, deve ser uma porta, né? Ok. Então, e se eu te trazer o contexto? Agora o contexto, Iris, é com você. Tá Aviso bom. na porta do Clube Sadomaso. Ok. Pela sua risada eu entendi que você entendeu qual que é a piada. Ok. Para quem não entendeu, depois pesquise no Google na barra anônima. Ok? Não recomendo que isso fique salvo dentro do seu histórico. Certo? É isso aí. Como é que foi o contexto agora aí? E aí, o que você achou? Fez mais sentido? Agora, agora faz. Agora faz um pouco mais sentido. Uhum. Ah, então tá bom. Quem ainda tá com um pouco de dúvida, leia 50 tons de cinza. Então, mas é isso aí, galera. O que acontece aqui? Você tem então, né, uma placa, às vezes um texto, às vezes ele não faz sentido se ele está isolado. Às vezes é necessário ter um pouco do contexto. E esse contexto aqui que eu estou dizendo é o Clube Sadomaso, ok? Tudo bem? Então, né, ó, Uhum. que alguns momentos, né, é isso que eu quero chegar, não é preciso, não basta você ler, né? É preciso você saber, né, quem que é, né? Ou seja, quem é, onde que foi escrito, por que que foi escrito, né? É aquela coisa lá que você falou também, né? Deixa a esquerda livre, sabe? Que tipo, dentro do metrô é para eu passar, né? Para você deixar espaço para as pessoas passarem, né? Mas aí quando a pessoa coloca isso em um vídeo, né, em uma coisa mais militante, ele ganha outro sentido, não é? Uhum. Então, o contexto ele ajuda a você melhorar essa interpretação, tá bom? E convenhamos, né, Iris, pra gente entender essa daqui, precisa saber o que é sadomaso, né? Sim, sim. Tudo bem? Então, Entendo. é importante que você conheça, né, os contextos, né? Porque se você não sabe isso, você ainda vai continuar pendente a entender o que significa a palavra, E, beleza? e é mó legal, professor, porque quando eu era mais nova, Ai né? meu Deus do céu. Não, não, não é sobre uma Ah, então sadomasoquismo, tá, não. tá, tá, tá bom, É, continua. quando eu era mais nova,
eu gostava de ler, né? Eu comecei a Uhum. ler alguns livros com 15 anos e ainda assim, naquela época, eu me achava muito analfabeta funcional, porque Aham. eu entendia a história, mas eu não entendi, assim, eu É. entendi, eu lia para saber histórias, né? Olha, Para saber coisas, o final. mas é isso. Aham. Eu não entendia muito bem, sabe? Como se o Isso. contexto daquilo, então eu me achava muito analfabeta funcional. Falei, Faz poxa, tipo, eu sentido. sei ler, mas eu não entendo. Mas É. é só aquela questão mesmo, né, da gente se contextualizar um pouco, que Isso. a gente consegue interpretar melhor, né? Que se Isso. desenvolve também a nossa interpretação. Isso mesmo. É isso que eu tinha comentado aqui, né? Às vezes, né, que nem essa placa, né? Nós não estamos, às vezes, familiarizados com isso, né? Mas Uhum. se é a nossa capacidade de interpretar e a outra parte é a gente conhecer, né? Que podemos fazer leituras e que podemos sim, né? Interpretar ali com adquirindo, né? A gente tem que buscar às vezes uma coisinha a mais ali às vezes para entender o significado real, né? Isso é Sim. normal, viu? É assim mesmo. Uhum. Ainda mais quando você pega livros de história que estão falando de tipo década de 1900 e bolinha ali, né? Que são em vários países diferentes, em várias regiões diferentes, né? Que é tudo isso elemento cultural, certo? E Uhum. aqui, ó, e essa daqui, o que você acha? Contexto Vamos lá, histórico. liberdade Liberdade interditada. interditada, Detran, Paraíso, Parei. Vila Mariana. O que você acha? Bom, Placa ou não placa para início? é placa. Placa. Ok. Uhum. Porque Porque tá. Não sei, é uma placa porque eu vejo, né? você vê. Um pedacinho de madeira ali Beleza. Aham, continua. e uma informaçãozinha Ótimo. sobre Aham. bairro, sobre trânsito, não Parece sei. trânsito, Liberdade né? Isso, digital. correto. Vila Mariana, Paraíso, costuma ser o É, quê? aham. Né? Isso daí. São bairros, né? Bairro, né? Correto. Aham. Deixa eu ver. E só. Só? Por... Tá bom. É. E você vê esse daqui, ó, Detran, aqui? Uhum, Né? vi. Isso, ok. Então aparentemente parece ser uma placa, certo? Aham. Agora eu vou te dar um contexto, tudo bem? Tá. Aqui embaixo. Liberdade interditada. Ponto. José Paulo Paes. Em meia palavra. 1973. E agora? Ah, então não é uma placa do Correto. Detran. Ela Isso. é uma poesia, um poema? Não Pode ser um sei. poema, né? Pode ser, sabe o que eu acho que aqui, né? Você já ouviu falar daqueles tipos de. É uma fotografia, né? Nesse. Que o cara ele tirou, né? A foto, sabe? Ele tirou a foto. Só que essa foto, ela foi para uma exposição. Hum. Você entendeu? Então, o que você acha que é uma foto dessas numa exposição? É somente a placa que ele quer focar às vezes, né? Talvez Entendi. meio estranho, Uhum, né? então, no caso, seria do Detran de fato, mas ele Isso. usou em outro contexto. Texto, isso. 1973, você sabe mais ou menos o que essas datas são Setenta e preocupantes? três sim, sim, tava, deixa eu ver. Ah, teve a ditadura, não era? Isso aí. A origem nesse caso, né, é a fonte do texto, né, que foi a exposição, né, que chama ali de José Paulo Pá, chamada Meia Palavra, ok? Uhum, E tem algo especial nessa data, certo? Vamos lá? 1964 até 1985, período ditatorial brasileiro. Opa, então o que ele uhum. queria fazer nesse período? Oi, perdão, professor? Período de 1964 a 1985, período da Uhum, ditadura brasileira, né? O sim. que ele queria então fazer com isso daí agora? Ah, ele estava fazendo denúncia? Denúncia, ótimo. Com uma placa que era literalmente de quem, entendeu? Tipo, É, assim, ai, gente, você os entendeu? artistas desse período foram incríveis, né? Então, você entendeu? Ele teve uma sacada, né? É isso Aham. mesmo. E pra gente entender essa sacada, né, não basta a gente só olhar às vezes pra imagem, né? Vamos agora pensar aqui, liberdade interditada, né? Tipo, você fica, 1964, entendi, né? Aqueles, né?
Sherlock, né? Isso aí, com essa informação, né? Podemos então presumir que talvez ele tenha outra coisa por detrás, né? Então, Uhum. vamos lá. Para a gente entender então, né, o que é um texto, precisamos conhecer muito dessa relação do contexto, né? Porque às vezes pode passar desapercebido. Você viu? Passa Sim. desapercebido. Até você colocar no momento, na hora, no lugar certo. Aí você fala, é. Safado, né? A gente começa a pensar assim, né? Tipo, teve. Danado, né? E é isso aí. O que a gente viu hoje? Vimos então que os textos vão ser tudo isso que nós chamamos de unidades de sentido. Tudo bem? Uhum. Sim. Podemos ver que eles podem ser escritos ou não, certo? Referente à linguística, referente a aquela parte nossa, né, das interpretações de redação, e seja lá como for, vocês vão ter propagandas, vocês vão ter dados, vocês vão ter gráficos, né? E tudo isso é unidade de texto, ok? Porque eles vão te trazer sentido. Podem ser conectados, né? Como eu comentei ali lá naquele lá, né, que tinham várias frases, né, soltas, né, algumas horas. Eles devem estar conectados, eles têm que trazer algo, né, te comunicar algo. Sendo então, né, possuem um motivo então para terem sido escritos, ok? Ou seja, não olhe para um texto qualquer e fala assim, ah, foi um, entendeu? Foi sem querer às vezes que o cara escreveu isso. Talvez sim, talvez não, entendeu? Sempre tem uma Sim. pulga atrás da orelha, certo? Porque se o cara ele perdeu um tempo, né, como se fosse essa daqui do José Paulo Paes, né? Talvez tenha sim alguma coisa. Talvez tenha lá, né, algum joguinho, certo? Mesmo que a gente não Uhum. perceba de imediato. E precisa ser então sempre, né, interpretado. E para ser interpretado, depende do meu conhecimento, do seu conhecimento e de como podemos lidar, né, com essas conexões novamente, né, que eu falei aqui em cima, certo? E sempre Nossa. fiquem de olho no contexto, que ele pode sim te dar todas essas dicas, né, que é o caso aqui, né, a nossa liberdade interditada, que foi uma exposição, tanto até mesmo do Sadomaso, que é uma fonte, né? E até mesmo esse Uhum. daqui, que era o dos mapas, né? E me desculpa pela China, que é o estado ali, né? Que foi de onde nós tiramos todos esses dados. E ali nós vimos também, né, Iris? Ó, estadão, né? De Sim. uma, de uma fonte, né? Até que confiável, tudo bem? De Uhum. jornalismo, certo? Tudo isso deixa muito evidente a característica do texto, tá? Fique sempre nisso, não esqueça. Sim. Nossa, eu Interprete. acho que essa possui um motivo para ser escrito é sensacional. Nossa, Aham. é que eu não eu não, Não parou pra pensar. eu não parei para pensar ainda sobre isso. Que É. é realmente. Será que ele não tem Existe. ali, às vezes, esse cara, ele não teve uma intenção ali? Será que sou eu que não tô detectando, né? Ou será Uhum. que foi, tipo, deixado ao relento, né? É, Sim. isso daí que eu digo, né, Iris, ele é muito, sabe aquele leitor que eu penso, né, tem um leitor que ele é questionador, né, no meio dessas conversas, né, e tem um leitor assim que ele não, ele só vai levando para ver até que ponto que o escritor vai enrolar a história, né, digamos, né? Uhum. E às vezes ele passa isso daí. Talvez você pare assim e fale assim, putz, cara, por que ele tá dando tanta ênfase agora nisso aqui, entendeu? Tipo, Aham. estranho, né? O jeito dele aqui não era assim, por que ele trocou agora, né? É a gente sempre questionar, tem sempre às vezes uns motivos aí, sabe? Né? Eles não são bestas, eles gostam de enrolar, certo? Como Sim. diz ali os romances de polícia, né? O leitor ele não quer saber a resposta, ele quer ser enganado. Não é verdade? Senão não tem Sim. graça você ler esse Sim, tipo de sim. romance. E é isso aí, ok? Essa é a minha aula aí que eu te passei hoje na véspera do feriado, certo? Bom, professor, muito obrigada, adorei. Gostou? Nossa, demais. Fez sentido? Deu Fez pra, sim. deu pra dar uma conversada?